Dois tipos de justiça. Capítulo 3. Estudo sobre a consciência de pecado. Já deixa o seu curtir e se ainda não segue esse canal, se inscreve no botão vermelho aí embaixo. Pode-se determinar que a razão para praticamente todo o fracasso espiritual vem da consciência de pecado. Ela destrói a fé e a iniciativa do coração. Ela traz ao homem um complexo de inferioridade. O homem tem medo de Deus. Ele tem medo de si mesmo. Por isso, está procurando sempre encontrar alguém que possa fazer a oração da fé em seu lugar. Ele não tem noção quanto ao seu direito legal de estar na presença do Pai, sem condenação. O complexo de inferioridade que é produzido pela consciência de pecado é enfrentado em toda parte dentro da igreja. Já ouvi várias vezes pessoas dizendo algo como: se eu pudesse me livrar dessa consciência de pecado, eu conseguiria a minha cura. Seria poderoso em Deus, mas não posso me livrar disso. Será que Deus providenciou uma redenção que cura a doença do pecado? Tenho certeza que sim. Se ele não tivesse planejado um meio para retirá-la do homem enquanto estivesse na terra, o homem nunca poderia andar de cabeça erguida perante Deus, porque a redenção só opera nessa era. Deus fez provisão para realizar uma nova criação. Ele planejou transmitir a ela a própria natureza, retirando a velha natureza de pecado e substituindo-a pela sua própria natureza. Isso destrói a consciência de pecado. Poucos teólogos reconhecem o fato de que a consciência de pecado é a mãe de praticamente todas as religiões. O homem tem buscado de todas as maneiras curar essa doença terrível. O senso de indignidade destrói a fé, rouba nossa paz mental e torna sem efeito a mais séria e zelosa vida de oração. Ela rouba toda a comunhão que temos com o Pai. Nossos teólogos, desde Lutero, nunca encontraram uma cura para essa condição. Os membros do movimento de santidade têm tentado bravamente encontrar um modo de tratar essa questão, mas até agora eles não foram capazes de curar permanentemente alguém nessa condição. A cura buscada pelo homem tem sido o arrependimento e a tristeza pelos pecados e uma profunda agonia na oração. Outros têm tentado acalmar a consciência indo à igreja, fazendo penitência, jejuando, dando ofertas, fazendo orações, boas obras, abstendo-se dos prazeres, confessando pecados, lutando contra os maus hábitos, colocando-se sobre a disciplina de negarem e humilharem a si mesmo, negligenciando o próprio corpo. Alguns têm chegado ao ponto de lacerar seus corpos. Outros têm feito longas peregrinações. Todos esses métodos já foram tentados. Pessoas de espírito determinado têm tentado praticar algum deles, mas um novo movimento acaba de surgir, no qual homens e mulheres estão encontrando alívio temporário, confessando seus pecados uns aos outros. A confissão dos pecados pode trazer alívio temporário da pressão que está sobre nós, mas nenhuma obra, de qualquer tipo, quer sejam obras de autoabnegação,
arrependimento, penitência, prática de oração ou autonegação pode livrar o coração da consciência de pecado. Há 2 tipos de consciência de pecado. Uma corresponde ao homem que nunca nasceu de novo, a outra ao cristão pouco desenvolvido. Aquele que nunca cresceu além do estado da primeira infância, que não conhece seus direitos e seus privilégios em Cristo. Onde está a dificuldade? Está no seguinte fato: o homem natural é um pecador, mas ele é mais do que isso. Em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14, ele é chamado de iniquidade. Em outros lugares, ele é chamado de pecado. Ele é mais do que um transgressor. Ele é mais do que um violador da lei. Ele é, por natureza, um filho da ira. Ele está espiritualmente morto. Ele está unido a Satanás, assim como o cristão está unido a Deus. O cristão se tornou um participante da natureza de Deus, enquanto o homem natural é um participante da natureza de Satanás. O problema é como Deus pode tratar legalmente com o problema do pecado e com o problema dos pecados. Em outras palavras, como ele pode lidar com a natureza satânica que está no homem? A cura de Deus. Deus realizou uma redenção que abrange todos os aspectos da necessidade do homem e restaura perfeitamente sua comunhão com o Pai, para que não haja nenhum sentimento de culpa ou de pecado, nenhuma lembrança dos maus procedimentos do passado. O cristão está completo em Cristo. Ele participa da plenitude de Deus em Cristo, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. João capítulo 1, versículo 16. Se você ler Hebreus capítulo 10, versículo do 1 ao 19, cuidadosamente, verá que na antiga aliança era feita uma recordação dos pecados ano após ano. Mas na nova aliança, o homem que aceita Jesus Cristo perde a percepção de pecado e em seu lugar recebe a percepção de união e comunhão com o Pai. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Colossenses, capítulo 1, versículo 13 e 14. Observe nessa passagem que ele nos libertou do império das trevas, o domínio de Satanás, e ao mesmo tempo nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Existem 4 fatos aqui. Primeiro, estamos libertos do domínio de Satanás. Segundo, nascemos no reino do Filho do seu amor. Terceiro, no qual temos a redenção. Trata-se de uma redenção do domínio de Satanás. O diabo não tem nenhum direito legal de reinar sobre o homem que aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, porque esse homem foi liberto do domínio de Satanás, da família de Satanás, da autoridade de Satanás. Ele nasceu na família de Deus, no reino do Filho do seu amor. Quando isso foi feito, a obra redentora que Cristo realizou se tornou realidade. Quarto, ele não somente nos redime do domínio de Satanás, há também uma remissão dos nossos pecados. Ele nos redime, ele nos recria, ele nos liberta da autoridade de Satanás, ele perdoa tudo o que já fizemos.